Olá, eu sou Mona Dorf, diretora de redes sociais da Febraban e falo aqui do nosso estúdio Febraban Tech Trends durante o evento Febraban Tech 2023, um estúdio especialmente montado para a gravação dos nossos podcasts, nesse evento que é o maior evento de tecnologia e inovação da América Latina. E a nossa conversa agora traz dois temas que estão no dia a dia das pessoas que se conectam de diversas maneiras: meios de pagamento e saúde financeira. Nós vamos falar agora sobre a evolução de meios de pagamento, a chegada do Open Finance e como tudo isso se reflete no comportamento do cliente e também educação e saúde financeira. Elas são fundamentais para cuidar melhor das contas e saber como investir para não cair nas dívidas. Isso é um tema que a gente aborda bastante na plataforma Meu Bolso Dia e com o trabalho de educação financeira que a Febraban faz. Mas hoje nós estamos aqui com dois convidados que são o Leonardo Linares, vice-presidente sênior de soluções para os clientes da Mastercard Brasil. Salve, que bom ter você aqui, é um prazer ter você aqui no nosso estúdio, ter seu tempo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E estamos também com o Gustavo Gerbasi, sócio da Super Rico Saúde Financeira. Gustavo, que prazer poder falar com você. Prazer é meu estar com vocês aqui, Mona. Já tivemos outras interações Sim. com Febraban e Super Rico e agora a gente vai poder te explorar um pouquinho mais nessa conversa. Então, vamos falar um pouquinho do currículo deles. O Leonardo é graduado em Negócios pela Fundação FGV, com MBA em Gestão de Negócios pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas, o INSEAD. Ele possui experiência em posições de liderança em empresas nacionais e internacionais, de consultoria de negócios e em telecomunicações, atuando nas áreas de estratégia corporativa, produtos, vendas e marketing. Gustavo é mestre em Finanças pela USP, além de consultor, professor palestrante e autor de 16 livros com mais de 3 milhões de exemplares vendidos, entre eles o best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ele é sócio da Super Rico Saúde Financeira, uma plataforma de democratização de planejamento financeiro. E certamente você já deve ter visto ele em alguma rede, porque ele é um grande influencer nesse tema. Então, olá mais uma vez e vamos já iniciar a nossa conversa. Eu começo com o Leonardo. Leonardo, quando a gente pensou na conexão entre meios de pagamento e saúde financeira, a primeira ideia que vem na cabeça é a necessidade de educação financeira. Como a Mastercard tem trabalhado na conscientização do uso dos meios de pagamento junto aos clientes? Com certeza. Eu acredito muito, Mona, num ciclo virtuoso. Quando você tem mais inclusão financeira, você tem mais gente vindo para o ecossistema financeiro, você tem mais informação disponível, você tem mais necessidade de ter essa informação disponível. Na Mastercard a gente trabalha muito junto com os nossos parceiros, trazendo as soluções para eles, as ferramentas, fazendo campanhas para que os consumidores façam um uso consciente dessas ferramentas, tenham conhecimento do que existe disponível para eles, e isso com certeza a gente acredita que vai fomentando cada vez mais o ecossistema. Tanto do ponto de vista dos indivíduos, quanto também das pequenas e médias empresas, que são muito importantes. A gente tem uma iniciativa chamada Strive, é uma iniciativa global da Mastercard, na qual se chama Strive. Ela é em parceria com a CUFA aqui no Brasil, no qual a gente trabalha com cerca de 500 mil novos empreendedores e pequenas e médias empresas, justamente nesses temas de educação financeira para pequenas e médias, com gamificação, com uma plataforma muito interessante, inteligência artificial, enfim, novas tecnologias. Eu acho que são algumas formas que a gente tem para contribuir para fazer um bom uso dessas soluções que certamente vem para o bem, para fomentar esse ciclo virtuoso. Você quer dar aqui a URL da plataforma? Eu não tenho ela aqui, mas eu nome, preciso... Então. Strive, S-T-R-I-V-E. É a nossa Perfeito. plataforma. Strive. Vamos agora passar a pergunta para o Gustavo. Você poderia comentar um pouco sobre essa dualidade, meios de pagamento e saúde financeira? E como você, através dos seus livros e dos seus vídeos como influenciador, tem ajudado nessa tarefa de educar as pessoas para a saúde financeira? Mona, é interessante o Leonardo usar o termo círculo virtuoso, porque o trabalho da educação financeira, pelo menos quando eu comecei há 24 anos atrás,
era um trabalho de provocação, de chamar a atenção das pessoas do porquê não aproveitar melhor uma economia que era pujante, mas que ao mesmo tempo tinha juros elevados. Porque tanta gente usava de um jeito ruim os juros, né, contra si, muita gente usando cheque especial, muita gente investindo mal dinheiro. As provocações, de certa forma, foram ganhando eco na economia, um pouco pela imprensa, um pouco pelos órgãos reguladores. As instituições, percebendo que havia um certo movimento de educação financeira crescente, elas deram um passo importante. A partir do momento que há uma reação dos prestadores de serviço para trazer ferramentas que trazem mais praticidade, as ferramentas por si só já embutem a educação financeira, o como usar, os tutoriais, os vídeos que ensinam, isso acabou nutrindo os educadores financeiros para produzirem mais conteúdo, porque a gente vê um amadurecimento muito forte do Brasil nesses últimos 20 anos. Vamos lembrar que há 20 anos atrás, investir em Bolsa de Valores era para um clube de poucas pessoas. Um movimento que começou lá com a antiga Bovespa, né, hoje B3, de levar para os clubes, para as praias, para as associações a possibilidade de investir. De certa forma, provocou órgãos reguladores a se movimentarem também, e todo um movimento de literatura, de conteúdo, foi crescendo, que culminou nessa moda educação financeira que a gente vê de 2015 para cá. O número de influenciadores é muito grande, existem levantamentos de mais de 1.000 influenciadores financeiros. Alguns com uma pegada mais técnica, alguns com uma pegada mais de entretenimento, mas isso ajuda as instituições a acelerarem os seus processos e desenvolverem ferramentas cada vez mais eficazes para aproveitarem o momento. Então a gente está vivendo no Brasil uma situação muito interessante, vamos dizer que é um alinhamento de astros aí, que deve culminar numa sociedade muito mais eficiente em poucos anos. A gente tem educação financeira já obrigatória nas escolas desde 2020, as instituições de meios de pagamentos multiplicando tutoriais, ferramentas, facilidades que tornam automático o controle na vida das pessoas, e uma consciência que desperta, que deve fazer o brasileiro ter uma disciplina muito maior com o seu dinheiro, uma disciplina que faltava. Então eu não posso ser mais grato por todo esse processo, por ter vivido esses 20 anos uma construção que não é de autor, não é de empresa, não é de governo, ela é muito coletiva, é muito da sociedade. E é legal que com a internet e com a aceleração dos meios digitais, né, os influenciadores têm vários sotaques, né, como os estados brasileiros, a gente encontra de tudo. Mas, Gustavo, seguindo com você, a evolução dos meios de pagamento eletrônicos ajuda no sentido da educação financeira, mas ela pode trazer também barreiras, né, para quem não tem uma cultura de aplicativos ou mesmo uma educação formal. Como é que você sugere superar esse desafio? Bom, a sociedade hoje já conversa mais sobre dinheiro, conversa mais sobre o uso de ferramentas. Se a pessoa não está conversando no círculo familiar, ela vai ver pela imprensa alguma novidade, seja sobre o PIX, seja sobre algum tipo de golpe que está acontecendo. Então há já uma provocação muito interessante acontecendo. O que eu acho que há de interessante nesse momento é que o brasileiro está atento às necessidades, talvez não tão atento às ameaças que acontecem. Quando uma pessoa hoje procura uma informação sobre algo novo, ela está provocando cookies nos seus equipamentos de pesquisa que vão fazer com que propagandas novas cheguem para ela. Então, o grande perigo não está na nova ferramenta, está no tracking, no caminho. No tracking malicioso, que vai trazer a divulgação de uma pirâmide financeira, de uma ferramenta que... Aí que está o problema. Então, eu diria que para todos aqueles que hoje se deparam com uma novidade, se sentem inseguros, perguntem, pesquisem, porque há um número tão grande de influenciadores financeiros criando nos seus canais de YouTube conteúdo tão rico, e também órgãos oficiais ou federações como a Febraban, com o canal Meu Bolso em Dia, que hoje, se você pesquisar qualquer tema que seja novidade no mercado, você vai encontrar meia dúzia de vídeos com tutoriais, com cartilhas, com explicações, não só explicando como funciona, mas alertando para os possíveis riscos e golpes. Eu diria que a postura defensiva hoje é pesquisar. Ter um termo novo, você partiu do investimento conhecido para o investimento que você não conhece, vá tentar entender. Você está usando uma ferramenta nova, um aplicativo novo. Antes de usar a ferramenta, consulte um vídeo tutorial de como ela funciona. Ninguém vai lançar algo novo no mercado sem uma explicação de como ela está funcionando. E isso você consegue limitar boa parte dos problemas. Legal. É realmente um problema nessa questão do fake news, de informações erradas, ou pessoas que entram com informações que não conferem, né, sugerindo ações judiciais, por exemplo. É bem complicado, né? Realmente pesquisar sempre antes de investir ou antes de fazer qualquer outra ação mais agressiva, né? Leonardo, como a tecnologia tem ajudado como um instrumento de bancarização, na sua opinião?
Sem dúvida, né? Se a gente pensar, o Gustavo trouxe o exemplo aqui da Bolsa de Valores, né? Há 20 anos atrás era pouco acessível para muita gente, mas se você pensar em coisas muito mais básicas, né? Abrir uma conta num banco há 20 anos atrás, provavelmente você precisava virar uma agência, levar documentos em papel, assinar papéis, né? Hoje em dia, nos últimos 5, 7 anos, você abre uma conta a partir do seu celular, você tira uma foto do seu documento, você preenche algumas informações e você sai com aquela conta no aplicativo do celular naquele momento. Isso facilita muito a inclusão, mas traz também alguns desafios, né? Como o Gustavo comentou, tem esse desafio de segurança, de fraude, e aí mais tecnologia é necessária para garantir que você tenha no ambiente digital uma segurança similar à que você tem no ambiente físico, né? E você vem aí, sem querer entrar muito nas partes técnicas, né? Mas você tem tokenização de um número de cartão, por exemplo, para que ele não possa ser usado para um uso indevido. Você tem reconhecimento por biometria, inclusive facial, biometria comportamental, né? Como você digita no seu celular pode indicar se você é aquela pessoa que você diz ser ou não. Então a tecnologia evolui também nesse sentido. E a gente trabalha também no sentido de simplificar essas novas tecnologias mais complexas para o consumidor final, trazendo padrões. Né, como indústria, né, até via a própria Abex, né, a Mastercard, trabalhando com outros arranjos de pagamento, a gente procura simplificar e trazer padrões para que o consumidor tenha sempre a mesma experiência. Legal. Seguindo com você, Leonardo, os pagamentos digitais são uma ferramenta de transição para uma melhor educação financeira ou a falta de acesso à educação no Brasil é o grande obstáculo? Eu acredito que é um mecanismo que vai, como eu falei aqui, um pouco se retroalimentando, né? Você tendo esses meios de pagamentos digitais, você permite ter muita informação e controle, que eu acho que é um elemento muito importante, né? Acho que as pessoas se perdem muito aqui em suas finanças pela falta de controle, pela falta de organização. Os meios digitais de pagamento, e aí eu vou trazer o cartão aqui pelo meu exemplo da Mastercard, você consegue em um local único ter todas as suas transações. Se você transacionar somente com o cartão, você consegue olhar tudo que você gastou no mês, você consegue categorizar aquilo, você consegue saber se você está gastando nas coisas certas ou não, você consegue no limite exportar aquilo para uma planilha, para uma outra plataforma que você consegue fazer análises em cima daquilo. Obviamente que eu estou falando aqui de um nível mais sofisticado, mas os aplicativos e as plataformas estão trazendo simplificação a partir dessas informações. E aí as pessoas conseguem, a partir daí, ter os meios de pagamento como, eu acredito, uma ferramenta muito forte, inclusive, da educação e da inclusão financeira. Ah, legal. Então, falando nisso, Gustavo, você mesmo disse que apenas em 2020 se começou a pensar em educação financeira na base curricular das escolas. Você acredita que os mais jovens tendem a ter um melhor comportamento, as novas gerações, com mais controle das suas contas a partir dessa iniciativa? Eu não tenho dúvida. Na verdade, a sociedade brasileira já é bem diferente de 2020 para cá, porque a gente teve dois grandes movimentos muito importantes que ajudaram a bancarização. Primeiro foi o advento do Pix, né, que tornou o acesso aos serviços bancários algo mais popular, e a pandemia, em que os auxílios emergenciais foram pagos através de bancos digitais, também fez com que as pessoas procurassem esse tipo de serviço. Com a entrada da educação financeira nas escolas no mesmo ano da pandemia, em 2020, a gente tem um movimento muito interessante em que as pessoas estão já inseridas no sistema, não estão à margem do sistema financeiro, como acontecia com aqueles menos favorecidos, e essa educação vem provocando os mais jovens a entenderem os serviços financeiros como serviços que estão à sua disposição e têm que ser explorados da forma mais eficiente possível. Então a gente tem um processo que ainda engatinha, as famílias ainda não percebem a educação financeira tão evidente na educação dos seus filhos, mas os filhos já trazem questionamentos para os adultos. A gente já consegue traquear um comportamento desses mais jovens que tem um apego menor a comportamentos que eram típicos do passado, tipo, o jovem não pensa em financiar uma casa por 30 anos e manter a sua vida fixa no mesmo local por um período muito longo. Ele quer uma flexibilidade. Então ele vai ter um cuidado muito maior com o controle financeiro, com as ferramentas de pagamento que ele usa, com a flexibilidade que ele vai ter de acesso a investimentos, de conseguir ter um pagamento seguro. Então o Pix é apenas uma porta de entrada. A partir do momento que a pessoa tem uma conta digital, ela começa a ser impactada por alternativas e serviços que se mostram mais completos, mais eficazes, e aí é questão, como o Leonardo falou, questão de tempo para a população aderir aos serviços que tornam a vida mais prática e o controle mais efetivo.
Agora, Gustavo, o uso de apps, né, de controle ou gestão financeira, ele é um movimento que tende a se consolidar, na sua opinião? Existem ferramentas que facilitem esse processo para uma boa simplicidade de uso? A vantagem do app é que torna a vida mais gamificada, né? Torna meio que instintivo o controle financeiro. A gente está num processo em que o Open Banking ainda tem que avançar alguns passos. A maioria dos aplicativos hoje não tem a importação automática de informações do extrato do banco, da fatura do cartão de crédito. Isso deve acontecer ao longo dos próximos meses. Quanto mais avança o Open Banking, maior tende a ser o fascínio da população em saber que basta abrir um aplicativo e sua vida financeira não só está lá, como vão ter alguns alertas dizendo se a vida está equilibrada, não está equilibrada, se algum erro foi cometido, se a pessoa está deixando de cumprir com algum objetivo que ela mesma estabeleceu. Então a tendência é que, da mesma maneira como hoje eu faço um exame de sangue e tenho referência sobre vários hábitos alimentares bons e ruins que eu tenho, com o passar do tempo as pessoas têm um controle muito melhor da qualidade das suas decisões de crédito, decisões de investimento e consigam ter uma vida financeira mais sob controle. Imagina que hoje um aplicativo pode já avisar a pessoa que se ela mantiver um mau hábito financeiro, talvez em 4 ou 5 meses ela fique inadimplente. Isso significa convidar a pessoa a reagir a uma má escolha quando a má escolha é de 30 a 40 reais. É diferente dela descobrir depois de um momento que ela está devendo R$1.000. Então a eficiência é consequência do uso dos aplicativos. Hoje nós temos um mar de aplicativos no mercado, temos um grande desafio da falta de mão de obra, da falta de recursos para pequenas fintechs investir no desenvolvimento dos aplicativos. Então esse mercado tende a se consolidar. Bancos, empresas de cartão ou empresas que estão mais maduras no mercado tendem a aglutinar as menores e os serviços se tornarem cada vez mais disponíveis em poucas e boas plataformas para os usuários. Perfeito. Leonardo, e como conectar tecnologia de ponta, como a inteligência artificial, nessa conversa toda aqui que nós estamos falando? É fascinante, acho que tem muita alternativa, muita possibilidade, né? Talvez vou ressaltar algumas aqui que estão mais próximas do nosso dia a dia, né? Uma delas é a questão de oferta, né? E aí oferta tanto do ponto de vista de serviços financeiros como de benefícios mesmo. Então você consegue entender comportamentos das pessoas, você entende o risco, você cobra uma tarifa diferenciada, você oferta um produto que aquela pessoa muitas vezes nem sabe que pode fazer o uso. Então essas tecnologias trazem muito benefício do ponto de vista dessa oferta ser específica para a necessidade e para o comportamento daquele cliente. Acho que esse é um ponto fundamental que também faz o ecossistema crescer de uma maneira saudável. A gente tem o lado, que a gente comentou aqui um pouco, da prevenção à fraude. A tecnologia é fundamental. Quanto mais você vai para o mundo digital, mais tecnologia você precisa. Esses golpes que a gente está falando aqui, evitar, né, identificar quem são os atores bons e maus desse ecossistema. Então a tecnologia, a modelagem, a inteligência artificial, como o exemplo que eu dei aqui do comportamento, inclusive físico da pessoa, que tecla você costuma digitar errado quando você digita seu nome, a gente consegue mensurar isso e colocar isso num modelo. Então tem muita tecnologia por trás, que é super relevante, e a experiência do cliente final, né? De forma você transformar aquela experiência cada vez mais integrada com o hábito de consumo. Então hoje você sai de um táxi, você sai de um Uber, você não pensa que você pagou, porque o pagamento já faz parte daquela experiência de uma maneira totalmente integrada. Você junta tudo isso com mais as ferramentas de orientação, de educação e controle, tem um universo enorme aqui. Eu trouxe 3 ou 4 áreas para exemplificar, que são coisas que a gente trabalha muito na Mastercard, mas o céu é o limite, muita coisa nova vai vir ainda por aí. Me permita acrescentar um ponto, tem um aspecto importante que é o da eficiência de mercado que decorre disso, porque a gente percebe no primeiro momento o consumidor beneficiado, obviamente, mas a tecnologia faz com que oportunidades sejam alcançadas por mais pessoas em menos tempo. Então o investimento que é muito bom, ele rapidamente vai ser aproveitado pelo mercado, então já começa a não ter tanta margem para o investimento que rende muito ser acessado por poucos, a mesma coisa um crédito barato. Então a gente está num caminho muito interessante para o mercado ser mais eficiente, com juros menores no fornecimento do crédito, com rendimentos melhores no pagamento dos investimentos. E a tendência é que o que parece ser uma perda de retorno para as instituições no curto prazo, na verdade acaba se tornando um ganho de retorno na escala que o mercado ganha, quando mais pessoas percebem que com a tecnologia se acessa informação mais confiável. Então a tendência é que um número maior de pessoas venha aproveitar o que antes era elitizado, alcançado por poucos que tinham acesso a uma informação mais exclusiva. Uhum.
A publicidade e a propaganda, elas bombardeiam as pessoas com ofertas mirabolantes de crédito e de enriquecimento fácil. Como o mercado formal pode evitar oportunistas? Essa pergunta é para os dois, tá? E qual o futuro do casamento dos meios de pagamentos com a saúde financeira? Vamos começar com o Leonardo, depois passo a palavra para você, Gustavo. Tá, ok. Eu acho que tem um trabalho em conjunto aqui, né, das empresas, das instituições envolvidas no ecossistema financeiro e das próprias pessoas, né, com a educação e com a forma com quais elas se comportam. Acho que as empresas têm uma obrigação de terem toda a infraestrutura necessária para garantir essa segurança que a gente vem falando, para separar o joio do trigo, para inclusive investir na educação das pessoas também, para que elas não caiam nesses golpes. Você tem padrões e processos que são criados que dão segurança para o ecossistema. Vou dar um exemplo no mundo de cartões, né? Quando você faz uma transação ou alguém faz uma transação indevida em seu nome, você tem um processo muito claro de a quem reclamar, de quem é a responsabilidade em cada elo do sistema para trazer essa segurança. Então, do ponto de vista das instituições, é garantir esses processos, garantir a infraestrutura, garantir os parceiros corretos também, do ponto de vista de os bons parceiros que estão para o bem do ecossistema. E do ponto de vista das pessoas, é se informar, é fazer um bom uso, é desconfiar dos milagres, os milagres que muitas vezes eles vêm nas promessas justamente para pegar as pessoas. Gustavo? Bom, eu vejo que os órgãos reguladores, as agências que controlam os mercados, elas ganham muita força com a tecnologia, né? E hoje o consumidor, quando busca uma referência do investimento, por exemplo, na CVM, ele consegue diferenciar o investimento registrado daquele que está faltando cumprir algum tipo de papel. Eu acho que o fato de, hoje, a tecnologia trazer uma capacidade multiplicadora de controle para o mercado, dá segurança para o consumidor. O governo está cada vez mais digital, a gente sabe hoje, por exemplo, uma declaração de imposto de renda é uma mera formalidade, porque toda a informação do consumo da vida financeira de uma pessoa já é de conhecimento da Receita Federal. E a mesma coisa acontece quando a gente tem operações ou processos que podem trazer algum tipo de ameaça para o consumidor. Se houver alguma dúvida, hoje o consumidor consegue, num órgão regulador, ter uma resposta mais rápida. Ele vai ter um atendimento, de uma área de atendimento ao público que pode trazer algum tipo de conforto, ou alguma segurança, uma cartilha de orientação. Então, buscar na fonte reguladora informações sobre algo que pode gerar alguma desconfiança é um caminho hoje mais eficiente para você entender se está ou não diante de uma pirâmide financeira, de um produto de risco. Tá, vamos finalizar com você, Gustavo, né? Como é que as pessoas podem traçar objetivos, metas para ter uma vida financeira saudável? Bom, tem um conceito importante em planejamento financeiro que é o da inversão da ordem nas escolhas. Tradicionalmente, quando a pessoa dispõe de uma renda, porque ela começa a trabalhar, chega à vida adulta, se ela tentar fazer suas escolhas como a maioria faz, ela vai chegar no resultado que a maioria chega. Hoje nós temos 77,8% dos adultos brasileiros endividados. Endividados porque na hora de escolher a casa própria foram ao banco avaliar qual que é o limite de crédito disponível para escolher a moradia. O banco não tem, nesse momento, a capacidade de avaliar a empregabilidade da pessoa, se ela tem planos de ter filhos ou não, se ela tem incertezas na vida dela. Então, aquela análise estatística de massa torna a escolha muito mais difícil. Quando a pessoa inverte a ordem das escolhas e ela, primeiro, avalia quais são os projetos que ela quer concretizar na vida, independência financeira, uma reforma da casa ao longo do tempo, a educação dos filhos. Quando ela começa a reservar no seu planejamento uma verba para construir projetos, ela vê como consequência que ela é obrigada a ter um estilo de vida um pouco mais enxuto. Não é que ela deixa de ter a casa própria, mas a casa própria dela vai ser um pouco mais eficiente ou vai esperar um pouco mais para acontecer. Então, a gente convida as pessoas a darem um passo um pouco mais curto nos momentos de crescimento da vida para que esses passos sejam consistentes. Era difícil argumentar isso quando a gente argumentava de forma filosófica. Hoje, com organização financeira pautada em aplicativos, em plataformas que a pessoa simula quanto poupar por mês para a independência financeira, quanto guardar para a próxima viagem, quanto reservar para algum imprevisto ou reserva de emergência, a tecnologia permitiu conectar muito mais essas solicitações, necessidades que a pessoa tem. O controle financeiro fica muito mais eficaz. Então, a gente está vivendo um período de ouro do planejamento financeiro em que as pessoas têm ferramentas
elas têm educação financeira disponível que permite alertar para os pontos fracos dos projetos e elas têm os serviços, como sistemas de pagamento, bons investimentos, capilaridade do serviço bancário, que hoje traz qualidade para aquilo que ela desfruta de serviço financeiro. Eu tenho certeza que a sociedade brasileira está se transformando muito neste momento e vamos ter uma situação de consumo, de crédito, de investimentos muito mais interessante nos próximos anos que tivemos nos anos que passaram. Leonardo, sua mensagem final, você gostaria de acrescentar? A mensagem final é que a gente tem um futuro bastante promissor, bastante positivo. A tecnologia vem para o bem, os meios de pagamentos eletrônicos vêm para o bem. E eu acho que aliando o conhecimento, a informação, a tecnologia, a gente tende a criar um motor ainda mais forte para o crescimento econômico através da educação e da inclusão financeira. Legal. E eu não posso deixar de vender meu peixe aqui, dizendo que nós temos uma plataforma chamada Meu Bolso em Dia, plataforma de educação financeira desenvolvida pela Febraban junto com o Banco Central, onde ali há um verdadeiro repositório com dicas de planilhas, um índice de medição, sugestões de como você opera a gestão das suas finanças para não cair em dívidas. Então, faço assim a promoção aqui dessa plataforma que é muito bem sucedida e te convido a entrar nela. E encerro por aqui agradecendo a você, Leonardo, Gustavo, pela participação aqui conosco. Muito obrigada. E muito obrigada a você também que acompanhou a gravação aqui feita no estúdio Febraban Tech Trends durante o Febraban 2023. Até o próximo podcast.